aqui tem muitos juristas. Sabe quando é que há caráter de urgência em direito? Quando é geralmente para beneficiar o réu. Quando há uma questão que atenta um pouco os direitos fundamentais da outra parte. Aqui é dentro da lógica de que o apressado come cru porque é bruto. Porque não analisou, é a raiva que cegou. Ele não tem nenhuma vantagem. Qual é a vantagem que ele tinha? Se sabia que no dia 15 é a mensagem à nação. Qual é a vantagem? Por que que ele não poupou de um momento de calmia, pelo menos umas tréguas? Quer dizer, as grandes guerras do passado, havia tréguas para enterrar os mortos. Quer ver? Epá, hoje não vamos dar tiros, cada um de nós vai enterrar os mortos. Era esse momento. Eles traíram, na verdade, e mostraram mais preocupação em trair o próprio João Lourenço. Apesar de que eu não concordo muito com o Canhamba, porque o Canjamba já vai nos 2/3. Não. O problema que se esgota mesmo da UNITA é muito antes. É 1/3. 1/3 ganhou ou não ganhou? Ganhou. Ganhou. Pronto. Os 2/3, e é isto que o direito é bonito, é esse exercício que o Quechinacho faz também. É para amanhã. As pessoas, os 2/3 são chamados aqui agora. Não. O 127 diz que ele não é responsável nesta fase, não é? A UNITA cingiu os seus fundamentos, que ela nem deveria ler, porque não leu. Recebeu, mas não leu. O Cajamba está ser cândido com a colega dela, deputada, dizer que ela viu que tem fundamento. Não leu mesmo. Você tem que ser sério. Não leu, não viu. Ela não leu. Porque se ela lesse. Por isso ele não pode garantir Isso também, eu não né? posso garantir. Mas ele já garantiu que ela leu. Eu falei do ritual. O ritual é receber Mas não leu, mano. e concluir que está bem fundamentado presumível. com aquele pressuposto de... Não, para ela convocar, presume-se que Exatamente. tenha... Bom, há aqui Mas pressuposto. uma pressão Mas ilegível. agora- É ilegível a posição. Eu estava no uso da palavra. Como colega também é bom. Eu estava no uso da palavra. Mas na verdade, dizia eu, ela recebe. E quando recebe, é um documento. Não recebe, é um documento. Recebe e vê. O doutor William disse que não leu, mas vê que está devidamente fundamentado. É preciso um bocado de Nesse humor, caso, ele vai é concreto. Vocês, os deputados, levam tudo afinal muito a sério. A questão que se coloca é: tem ou não 1/3? Tem. A partir do momento que o processo, digamos, a iniciativa tem 1/3 de deputados, o subscritor, esse já é um passo de começar a andar. E é por isso que ela tem que agora entrar em ação. A UNITA ganhou. Aí ganhamos. Portanto, aí começa a ação. O que é que vai acontecer? Recebeu, convoca a reunião plenária extraordinária com urgência. E essa reunião plenária até tinha mesmo um ponto único. Criação da comissão eventual. Está na convocatória. Está na convocatória. Porque Criação pública. da comissão eventual para tratar do processo da destituição do Presidente da República, subscrito pelos 90 deputados do Número grupo 3 do parlamentar. artigo 284. Vinha assim. Regimento. Ok, está resolvido. O que é que agora o que é que aconteceu? Vamos agora contar os factos. Nós chegamos à Assembleia Nacional. Aliás, quando a Presidente recebeu, ocorreu que a Assembleia Nacional estava numa situação de... já tinha terminado o ano legislativo, portanto estávamos em férias legislativas, e então a Presidente da Assembleia Nacional o que é que fez? Convocou a Comissão Permanente. Pois isto é regimental. É regimental. Convocou a Comissão Permanente. A Comissão Permanente foi convocada e deliberou então, anuiu a ideia da convocação da reunião plenária extraordinária. Está resolvido. Com aquele ponto. Convocou também os líderes dos grupos parlamentares e concordaram que aquela data podia ser. Porque aí esses líderes do grupo parlamentar têm esses concertos que podem fazer antecipadamente para então marcar uma reunião plenária extraordinária. Isso foi resolvido.
No dia que chegamos lá, o que aconteceu é, encontramos, por acaso, na entrada, urnas. Porque havia a ideia de que a votação é secreta. Aliás, nessas reuniões que Não, isto é tiveram... o que a lei impõe. Sim, sim. Isso não é uma ideia, é o que a lei impõe. Mas- É um imperativo legal. Ninguém disse que é uma ideia. Estou a dizer o que encontramos. Ok. Encontramos urnas. E essas urnas significam... A ideia que é... Não, Essa secreta. encontramos urnas. Essas urnas significam que eles tinham consciência Ah, de que a lei Agora sim. Agora impõe que seja por voto secreto. Poxa, agora E sim. porque, o que é que eu diria quando falei dele? É que houve uma reunião prévia, Ok. desde que nós dissemos aqui da comissão, eventuais dos líderes do grupo parlamentar, é que eles próprios sabiam disso, conversaram, disse que aquilo é votação secreta. O presidente Liberty disse que a conversa que se teve lá é de que é votação secreta. Portanto, todos os líderes do grupo parlamentar tinham essa convicção e, por acaso, as condições estavam criadas. Depois é que vamos ver que depois as urnas deixaram de estar ali onde estavam e a reunião, por acaso, começou mesmo com um atraso. A presidente, quando chegou, então começa a dirigir Mas a as reunião. urnas era para quê? Canjamba? Votação secreta. De quê? Votação secreta de A quê? criação Da criação da comissão eventual. Não carece de votação secreta. Cosmos, Não, a lei nesse impõe caso que é haja concreto. uma maioria Sim. absoluta. Como é que se chega Impõe. à maioria absoluta? Não, a maioria absoluta é com base na criação, a proporção, é o que diz a lei. É a proporcionalidade. É a proporcionalidade. Tá lá, Não, nesse caso é concreto. Nesse caso é concreto. Não tem votação da Tem comissão. votação. mas Tem olha, votação. olha, Votação é secreta. justamente Não ali tem onde- votação. É ali onde começa É só ler. É só ler. A instantes quando esteve a falar, O número feliz, 3. citou o artigo número 159, ou melhor, primeiro o 157, não é? O número 2 e depois 159. O Dr. William foi digamos, Para muito feliz. dizer que aquele ato de mão no ar contraria a votação secreta. Sim, sim. Eu estou a dizer agora no início, Sim. era para fazer o quê? Se a lei fala de criação, Sim. a proporcionalidade Não na votação. não é na votação. Não. É na Dr. votação. William, É na votação. Tá Ou bom. seja, na prática, o que é que acontece? Bom, essa É que- interpretação, peço desculpa, Dr. Cajamba. E essa semana acompanhei, semana passada acompanhei a intervenção do economista Carlos Rosado na sua análise sobre essa matéria. Ele defendia mais ou menos a posição que apresenta aqui o Dr. William. E ele até disse algo muito engraçado. Ele não é jurista, mas sabe ler. Se nós olharmos um bocadinho para aquilo que diz o artigo 184, número 3, 200 ou 100? 284, número 3 do regimento, em momento algum refere a uma votação. Ou seja, era obrigatória a criação naquele dia. Sim. E esta criação não necessariamente que tivesse de passar por eleição, por votação. O que deveria acontecer, que para chegarmos, a questão que se coloca é, como é que íamos chegar a tal maioria absoluta, já que não vamos à votação? Era reunirmos as bancadas e criarmos a tal maioria absoluta por representação de cada partido político. Não é assim que Tanto, funciona. O mas ritual se da não é Assembleia esse- Nacional, Se não é, Também- desculpa, também não concordo com essa escuta visão. só, deve ser votado. tudo que Deve passa na ser Assembleia votado. tem de ser votado. Pronto, então Tudo. se deve ser Tudo, votado, nós- se deve ser votado, peço desculpa, se deve ser votado, as interpelações, as comissões parlamentares de inquéritos, essas iniciativas nunca vão passar se não forem da iniciativa do MPLA. Nunca vão É a passar. democracia. Sim, mas Tanto, democracia- tem mas- a- mas- sim, mas- sim, Tem sim. amarros de leis. Passando, Sim. também não podemos Se ter esta exemplo criação, de que esta quem quer criação, votar para passar, não, né? percebo perfeitamente, mas é assim, se a perspectiva for esta, aqui tirando o impasse de mão levantada ou secreto, portanto, poderia ter sido morto mesmo naquele dia também. O Também nado não. morto seria Eu não, apresentado. eu não disse aqui. Portanto, o Também risco não. é mesmo na perspectiva. Também Questão não. mesmo- a perspectiva é mesmo de terem a sorte de encontrar deputados do MPLA que tivessem que estivessem no desencanto com a sua dama para poderem também votar contra. Portanto, Isto é um nado, facto também. o nado é mesmo na perspectiva de que já não tinha vida. Não é a nossa interpretação. A nossa interpretação é a seguinte.
a lei diz, Eu sou a comissão eventual, eu sou um fugitivo nato do programa na a comissão eventual, Muito obrigado. Doutor a comissão Walter, muito eventual obrigado. cria. E eu sei, foi muito prestativo. Que Deus o abençoe. Eu sei que vai fazer uma viagem. Muito obrigado. Quer chegar ao destino, tem obrigações. Vamos ter fora do nosso painel, portanto, o Dr. Queixinacho, que tem obrigações, outras obrigações. Muito obrigado por ter estado aqui e debitado. O bom é que não são obrigados. Recebida a proposta de iniciativa do processo de acusação e destituição do Presidente da República, o plenário da Assembleia Nacional reúne-se de emergência e cria, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, uma comissão eventual a fim de elaborar relatório de parecer sobre a matéria no prazo que lhe for fixado. Cria. E como cria? Agora, o que acontece? As pessoas têm o problema de votação. Todos os atos da Assembleia Nacional são legitimados por votação. É por isso que diz cria, e como legitimação precisará de maioria absoluta. Tem mesmo que criar. Mas a maioria. Não, senhora, nós não podemos dar outra interpretação que não a que esteve na base do legislador. A maioria proporcional é. Qual é o quanto da Assembleia? 220. Vamos para a lei das percentagens. 220. Quantos deputados tem a bancada do MPLA? 124. Não é uma maioria. Está ali a lei das percentagens, não é a lei da votação. Não façam isso. O grande problema também é, de facto, a cumplicidade na interpretação da lei. E uma cumplicidade que pode ser perniciosa. Nós não podemos estar alá do que diz a norma. A norma fala em criação. A modalidade para a criação não pode ser limitativa para o objeto principal. O objeto principal A criação da comissão. é a criação dessa comissão. Bom, doutor William. E nós temos 220 deputados. Os 220 deputados Também não são têm 220, são têm deputados legitimidade. presentes naquela sessão. Por isso que é efetiva. Os que estiverem lá. Os que estiverem lá. Exatamente. Aí é que às vezes a proporcionalidade pode ser aferida para o lado da disciplina. Vocês sabiam que tinham um elemento importante e não se fizeram presentes. Ora, se estavam para ter 10 elementos, passam a ter 8. Mas isto são contas. Nem são contas de matemática, são contas de aritmética, que se fazem com a lei da porcentagem. Agora, o grande problema, o Kanjamba tem razão, essas violações começaram desde o início. Pesa a redundância. Quer dizer, não se pode. A UNITA entregou uma ação que era do conhecimento público. Porque ela avisou. Ela fez atos para legitimar isto em conformidade com a lei, fez publicidade. E todo mundo assistiu. Houve lá o ato no HCTA, foi público. A UNITA, o que se pode questionar e que a Presidente poderia questionar era pegar naquilo e tirar dos anexos o excedente. A UNITA não tinha que apresentar 90 deputados. A lei impõe que você me dê a 1/3 e eu quero cumprir a lei, a risca. Não, pode ter sido uma questão aqueles mínimos. Não, eu estou a dizer, a lei São os diz... mínimos. Não, a lei não fala de mínimos, mas a lei fala, é perentória, 1/3. Ela é que poderia, se quiser ser rigorosa no cumprimento da lei, até dizer, vocês não precisam de 90, eu não quero aqui o processo, só quero 74. Mas a UNITA até deu mais. A UNITA deu mais. Agora, o problema começa estes primeiros passos. O Kanjamba não tem que se preocupar ainda com 2/3. Os primeiros passos, eles cumpriram quem tinha que cumprir. É isto. O que vai dar nulidade deste procedimento é o cumprimento do regimento interno. Foi cumprido. Os senhores estão a dizer que o processo foi chumbado porque nem votamos. Onde é que está isso na lei?
É preciso encontrar. Bom, Dr. William, se me permite, eu penso que se nós olharmos para o número 4 do artigo 284, nos remete para dois momentos. Primeiro, no primeiro momento, para a criação desta comissão eventual, ela deve ser aprovada. Estamos a falar da vontade. Portanto, como é que se manifestaria essa vontade? Por meio do voto. É aí onde o artigo 159 diz que o processo de acusação e de instituição do Presidente da República deve obedecer ao voto secreto. Só um minuto, doutor. Ele encerra duas coisas nesse, por isso é que dá também a interpretação. Sim, doutor. A rigorosidade deles, porque eles têm duas modalidades, do secreto e não secreto. Sim. Está a ver? Aí o 157 fala, não é? A regra é mão levantada. Não levantar. Mas o número 2 do artigo 157 já vem dizer que, não obstante a regra, há processo específico cuja votação é secreta. E entre elas está o processo de acusação e de instituição do presidente. O processo, não é o ato. E sabemos bem que o processo engloba uma consequência, uma sequência de atos, não é? Portanto, então quando o doutor falou bem da regra proporcional, e o número 4 fala disto. Sim. A composição da comissão eventual, Isso. referindo no número anterior, deve atender às regras da representação proporcional. É aqui, depois do projeto ser aprovado, da criação da comissão eventual, não é? Quando fosse ser materializado, é aqui que deveria se respeitar a regra da representação proporcional. E não exatamente no momento do voto. No momento do voto é, digamos, para a vontade. Mas sabe quando é que é esse voto? O voto é no momento Não, nós estamos a andar, estamos a pôr a carroça à frente dos bois. Sabes quando é que é esse voto? Aqui o 154, nós estamos a fazer a colação por quê? Sim. Como farol, dizer que não há mão no ar. Certo. Mas isso é quando vier o relatório parecer Não, nesse momento. da comissão. Não, doutor, antes. Doutor, veja só o artigo 155 do próprio regimento. Olha, E, aliás, falou do número 4. A composição da comissão. A Certo. composição. sim. A Que composição. estamos a falar da materialização, A não é? composição da comissão eventual, Sim. referida no número anterior, deve atender. As regras da proposição. Quer dizer que não pode passar. Se temos 220 e a minha bancada tem 124, Sim. para esta comissão eventual, vai ser um número de quanto? Então, se determinarmos 20, Sim. vamos Aqui estou definir de acordo com o Dr. isto. William. Não, mas só que este aqui é um segundo momento. Ok. Por isso é que esse aqui é um segundo momento, após da aprovação desta vontade. Porque a presidente, na reunião do Conselho, anuncia, né? E aliás a própria lei diz que o ponto é o único. Criação da comissão. A presidente convoca e depois lá separa. Nós convocamos, estamos reunidos, o objetivo é criar a comissão. Quais são os que votam a favor da criação? Uns vão votar. Quais são os que votam contra? Há voto contra. Mas tu estás a votar porque, doutor, atenção, o grande problema é que as pessoas não tinham que votar por algo que não conhecem. E esse é o meu problema. o conhecimento Não foi distribuído. O conhecimento pode ser distribuído. Não. Aí concordo com o doutor. Sim, está aqui. Sim, primeiro devia ter sido distribuído. Sim. Eu só posso votar algo que Aí estou de conheço. acordo, Mas só para dizer que é imperativo. Depois de ser distribuído, há uma devia coisa. sim haver. Doutor Só um minuto. Vamos só um minuto, por favor. Nós estamos muito apegados a essa matéria, essa abordagem. Mas Estamos a nos perder. é o X da questão. Não sei se é o X da questão. Nós temos as consequências, os impactos, as percepções, a imagem da própria Assembleia. Como é que ficam, Dr. William, como é que ficam as coisas depois de tudo isso que aconteceu no pretérito sábado? Como é que fica a imagem da Assembleia Nacional? Ela pode reparar este prejuízo causado, este dano causado à iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA? É possível reparar e efetivamente voltarmos à situação normal, que é isto que efetivamente o Presidente do Grupo Parlamentar está, quando dá um ultimato, diz que dá um prazo de acho que são 8 dias. Eu penso que nós somos humanos. Somos falhos. Temos erros. E o bom num país é que nós tenhamos latitude dos nossos erros, dos nossos excessos, e estejamos dispostos a corrigir, a dar a mão à palmatória. É nobre
não é humilhante quem reconhece que num dado momento se excedeu. Porque o farol maior é o país. Exatamente. E se existir essa conformação, acho que tudo pode voltar aos carris. Porque houve uma tentativa de se pensar, não, eles querem ofuscar a mensagem à nação. Exatamente. Então vamos fazer isso, fincar pé, dizer que nós estamos unidos. Mas não carecia disso. Agora, excedemos. Em momento algum, a mensagem, o discurso sobre o Estado da Nação seria ofuscado se admitisse. Foi exatamente se se cumprisse os prazos. Sim. É que tinha que ser na quinta-feira, quando a UNITA deu na quinta-feira a entrada, sabia que era impossível haver publicação no Diário da Assembleia Nacional. Poderia haver possibilidade de distribuição. Mas o receptor tem que ter conhecimento mínimo 3 dias antes do ato. Sim. Isto é a condição sine Esta é qua a non. condição sine qua non. É o que diz aqui a lei. Ora, então, neste momento em que as coisas se extremaram, é possível a concertação. E eu acho que o Liberty foi cândido e não carecia de ter dito que não, se você não atender, nós vamos para o Tribunal Constitucional. É o imperativo. E o imperativo não se alerta, exerce. Portanto, no caso concreto, ter-se dado este período de graça empresta um bocado de higiene intelectual à política. Diz, pá, manos, ok, se calhar nós nos excedemos porque lhe chamamos ditador no vosso chefe. Mas vocês também se excederam porque nos ofenderam que nós não tínhamos pés para andar. Então, nestes 8 dias, vamos ainda todos pensar friamente. Podemos corrigir os nossos excessos ou não? Se de facto a Assembleia conseguir ser magistral, vai dar uma boa imagem ao país. Porque não interessa, é porque ganhou a UNITA, ganhou o MPLA. Não. Tem que Tem ganhar que ganhar o país. Porque isto não leva a lado nenhum. As pessoas estão-se a esquecer de uma coisa. E eu há dias coloquei um dado novo na equação. Há uma figura que é pouco recorrida e em Angola quase nunca, que vai no esteio dessa pretensão da UNITA, que é a serendipidade.